Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais importantes da tecnologia atual, como o Brasil está pensando em regular a inteligência artificial. A gente vai dar uma olhada no projeto de lei 2338 de 2023, que traz uma ideia central bem interessante. Nem toda IA é igual. Então vamos classificar cada uma pelo nível de risco que ela representa para a sociedade. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A inteligência artificial já está em todo lugar, recomendando filmes, ajudando em diagnósticos, mas com tanto poder, a gente precisa de regras claras. E é justamente para isso que serve essa proposta de lei, criar um sistema para a gente conseguir medir e controlar os perigos de cada tecnologia dessas. Bom, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender como a lei propõe classificar a IA. Depois, qual é o ponto de partida para qualquer sistema. Aí, a gente entra no que é considerado risco excessivo, ou seja, o que é proibido. Em seguida, o que é de alto risco e, por fim, vamos ver como essa lista toda não é fixa. Ela pode mudar com o tempo. Beleza, vamos lá. A ideia principal aqui não é ter uma regra única que sirva para toda e qualquer IA. Pelo contrário, a proposta é criar uma abordagem em camadas, sabe? Pensa numa pirâmide de risco. Quanto maior o potencial de um sistema causar algum dano, mais rigorosa vai ser a regra para ele. Faz sentido, né? E por onde tudo isso começa? A resposta é simples: por uma avaliação. O projeto de lei deixa bem claro que, antes de qualquer sistema de IA chegar no mercado, ele precisa passar por uma análise inicial, que é fundamental. E essa análise tem nome: avaliação preliminar. Como está descrito lá no artigo 13 do texto, essa é uma tarefa do próprio fornecedor da tecnologia. Ou seja, a empresa que desenvolveu a IA tem a responsabilidade de ser a primeira a analisar seu produto e dizer: olha, o risco do meu sistema é esse aqui. E o processo funciona assim, em 3 passos. Primeiro, o fornecedor faz a sua avaliação e documenta tudo direitinho. Segundo, isso fica registrado, para que exista uma prestação de contas. Mas, e aqui vem o pulo do gato, em terceiro lugar, uma autoridade competente, tipo um órgão do governo, pode olhar aquilo e dizer: não concordo. E aí, ela pode reavaliar e mudar a classificação de risco do sistema. Agora a gente sobe para o topo da pirâmide, para o nível de risco excessivo. Aqui estão as aplicações de IA que a lei basicamente considera inaceitáveis. São as linhas vermelhas que a proposta diz que a gente não deve cruzar de jeito nenhum. A primeira grande proibição, que vem lá do artigo 14, é contra o uso de técnicas subliminares. Imagina só, uma IA feita para manipular as pessoas sem que elas percebam, levando a gente a fazer coisas que podem ser perigosas para a nossa saúde ou segurança. Pois é, isso seria totalmente proibido. Outro ponto super importante: fica proibido explorar as vulnerabilidades das pessoas. Isso quer dizer que não se pode criar uma IA para se aproveitar, por exemplo, da idade de uma pessoa ou de alguma deficiência para induzir a um comportamento nocivo. É uma camada de proteção direta para os grupos mais vulneráveis da sociedade. E a terceira grande proibição é contra o famoso social scoring, ou pontuação social, quando feito pelo poder público. A ideia aqui é bem clara: impedir que o governo use IA para dar notas para os cidadãos com base no comportamento de cada um e, a partir daí, liberar ou negar acesso a serviços de benefícios. Olha só como a linguagem do artigo 14 é forte. Ela começa com "são vedadas". Vedado quer dizer proibido, sem margem para discussão. Ou seja, para esses casos a proposta é de tolerância zero, estabelecendo um limite ético bem claro para o que a gente pode fazer com IA. Ok, descendo um degrau na nossa pirâmide, a gente chega na categoria de alto risco. Os sistemas que caem aqui não são proibidos, mas como eles mexem com áreas muito críticas na nossa vida, a lei exige um controle bem mais apertado, com regras de governança muito mais rígidas. E o que define essa categoria? Basicamente, o tamanho do impacto. Um sistema é de alto risco quando ele tem o poder de afetar diretamente a segurança de alguém, os direitos fundamentais ou as oportunidades que uma pessoa tem na vida. Por isso que eles precisam ficar sob supervisão constante. E o mais interessante é ver a variedade de coisas que o artigo 17 considera de alto risco. A lista é enorme. Vai desde o controle de infraestruturas críticas, tipo a rede de energia de uma cidade, até sistemas que decidem quem consegue um emprego ou um empréstimo no banco. Passa também pelo uso na justiça, em diagnósticos médicos e até nos carros autônomos. Repara como isso já está presente no nosso dia a dia. Tá, mas e as tecnologias de IA que ainda nem foram inventadas? O projeto de lei pensou nisso. A ideia é que ele seja um documento vivo. Essa classificação de risco não foi escrita em pedra. Ela pode e deve evoluir conforme a tecnologia avança.
E o artigo 18 já dá as pistas de como essa lista pode ser atualizada. A autoridade responsável vai ficar de olho em alguns fatores. Por exemplo, esse novo sistema está sendo usado em larga escala? Ele tem um potencial de dano muito grande? Ele afeta grupos vulneráveis? É um sistema muito caixa preta, difícil de entender como funciona? Com base nessas perguntas, a regulação consegue se adaptar. Então, no final das contas, a grande sacada do projeto é essa. Ele não tenta adivinhar o futuro ou listar cada IA que vai existir. Em vez disso, ele cria um esqueleto, uma estrutura para a gente lidar com os riscos que a gente já conhece hoje e, ao mesmo tempo, dá as ferramentas para a gente poder lidar com os desafios que ainda vão aparecer. Isso tudo deixa uma reflexão no ar, né? Vendo essa estrutura toda, que se baseia em avaliar o potencial de dano e o impacto na vida das pessoas, que outras tecnologias, talvez até fora do mundo da IA, poderiam se beneficiar de um modelo de supervisão parecido com esse? Fica aí uma pergunta importante para a gente pensar o nosso futuro digital.